com Letícia Novato, que é a mentora desse projeto e de outros. Ela vai contar para a gente como tem sido o mundo, trabalhar no mundo das mulheres e se engajar nesses projetos mais femininos. Já tem um tempinho que eu conheço Letícia e eu sigo os trabalhos dela, já participei de alguns e eu vejo que ela é muito dinâmica, ativa nas redes. Ela também trabalha com vinhos, é sommelier, acho que é assim que fala. E ela trabalha com esse grupo das Mães Unidas de Moca, que são, acho que é um grupo, não sei, a gente vai perguntar para ela, mas eu acho que é um grupo que tem meditação. Aí ela entrou. Oi, Maria Fernanda, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Comecei a falar um pouquinho de você aqui, mas queria que você se apresentasse para o pessoal. Então, bom dia, pessoal. Eu sou Letícia Novato, eu sou baiana nordestina com muito orgulho. Moro em Montes Claros há mais tempo que morei na Bahia, moro aqui há mais de 20 anos, né? Inclusive, hoje, especificamente, eu tô fazendo 24 anos de relacionamento com meu marido. Olha que Então, assim, beleza, tem muito mais, já tem uns 26, 27 anos que eu moro aqui. E adotei essa cidade minha, tipo assim, Montes Claros é minha, eu amo Montes Claros. Eu falo que o defeito de Montes Claros é não ser Bahia. Mas eu amo demais, assim, inclusive meu filho é Montes Clarense, né? A Alexa manda fazer tarefa. Aqui está o lembrete de tarefa do Gabi. E olha, aí eu tenho um filho Montes Clarense, né? E pra mim, assim, o resgate é o lugar onde eu moro, onde eu faço história, onde eu construo muita coisa bacana através dos projetos, né? E não faço isso sozinha, faço isso sempre com uma comunidade feminina muito forte. Então, eu tenho as Mães Unidas, que nasceu há 11 anos. Inicialmente foi um grupo coletivo, de criação coletiva, só que as meninas foram se dispersando e ficou eu, porque sempre fui a minha menina dos olhos, né? Então, hoje eu faço trabalho sozinha, no sentido de construir ideias, de ir atrás de parcerias e tudo mais, mas, assim, uma comunidade muito forte, engajada, que apoia os projetos, que participam, e é isso. Eu sou diretora de responsabilidade social da Câmara da Mulher Empreendedora aqui de Montes Claros. Sou sommelier, né, com certificação internacional pela ABS do Rio Grande do Sul, que é uma profissional que trabalha com vinhos, que fala sobre vinhos, que estuda vinhos, que ensina sobre vinhos. muito bom. E tem o Real Uma também, né? Que você esqueceu de falar. Exatamente. A Real Woman é um projeto mais aberto para mulheres né? Porque a Mães Unidas é mais para a mãe. E a Real Woman é um projeto que se estende para todas as mulheres. Tá. Eu queria te perguntar como que foi que surgiu essa demanda? Foi quando você se tornou mãe? Como que foi que aconteceu essa questão de criar? Eu não sabia que seu projeto tinha tantos anos, não, menina, tem muito tempo. Davi faz esse ano 11 anos, né? Davi faz 11 em julho e o projeto nasceu em outubro, né? Então, alguns meses depois que Davi nasceu, a gente se uniu e aí dessa união surgiu o grupo. Surgiu realmente por conta dessa demanda materna. Eu entendi que a maternidade nos abre os olhos, nos abre o olho para muita coisa, sabe, Maria Fernanda? E a gente acaba buscando, com mais afinco, pelo menos no meu caso, uma ser melhor, porque eu não consigo mostrar para o meu filho como ele pode ser melhor se eu não for, né? Eu falo que maternidade e paternidade é um aprendizado primeiro para si. A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não sabe, né? Então, primeiro eu sei para mim, para poder passar para o meu filho. Então, é interessante
interessante tudo isso, porque a gente então vai em busca de conhecimento e a gente acaba se unindo a outras mulheres que estão passando pelo mesmo, né, pela mesma experiência que a gente, na mesma etapa, e isso acaba nos aproximando e nos mostrando um lado do mundo que a gente não conhecia e que a gente passa a conhecer. Então eu entendi que a união materna é essencial para que a gente fortaleça a maternidade. E foi dessa consciência que a gente, então, criou as Mães Unidas, né? E qual que é o intuito do grupo? Eu sei que vocês praticam meditação juntas, né? É. Ó, o intuito do grupo é unir mães e mulheres, porque o grupo tem projetos também para mulheres, não somente para mães. Por exemplo, a prática, o Mães Unidas Respiram não é só para mães, né? Mulheres também podem participar. É um grupo que tem como objetivo unir a maternidade, para que a gente possa fortalecer a maternidade e assim construir um mundo melhor para nós e para os nossos filhos, né? Mãe sofre pressão social muito, muito forte. É muito cruel como a sociedade trata a mãe, né? Eu falo assim, que o Dia das Mães tinha que ser todo dia, E é. porque não é tipo assim, mas eu tô falando aquela vibe, aquele amor, aquela coisa do Dia das Mães, sabe? Falei, mãe precisa disso todo dia, né? Uma coisa que eu não paro de falar, o dia que o mundo entender que a maternidade é o trabalho mais importante que se realiza, que existe, o mundo vai começar a apoiar mães e aí esse mundo vai melhorar pra caramba. Porque a mãe que é apoiada, ela é uma máquina, ela é imparável, sabe? E a gente deixa de dar oportunidades para mães, e mesmo sem as oportunidades, mesmo sem todo o apoio social, muito pelo contrário, com pressões e tudo mais, a gente já faz coisa pra caramba, assim, sabe? A gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer tanta coisa, né, que nos custa muito caro, né, porque nisso vai saúde mental, saúde física, mas você imagina, se com toda essa pressão, sem apoio, a gente faz o que a gente faz, você imagina se a gente tivesse apoio, imagina se a gente tivesse essa valorização social, né, para a gente poder fazer muito mais do que a gente já faz. Então, mãe tem uma força, assim, indescritível, e eu tenho certeza que o mundo seria muito, muito melhor se mãe pudesse fazer com o apoio social tudo o que ela é capaz de fazer. Verdade. E assim, eu vejo, por exemplo, em outros países, né? Tem uma amiga minha que mora, não sei se é na Suíça ou na Suécia, e lá ela é brasileira, né? E aí ela Uhum. teve um filho com um estrangeiro e ela recebeu uma licença maternidade de 1 ano lá. O pai tinha uma licença paternidade que eu não lembro quanto tempo, 6 meses ou 3 meses. E ela recebia, além da licença maternidade, um apoio financeiro do governo para esse primeiro ano da criança. Então, assim, a gente já vê que em outros países essa realidade já está começando a acontecer, né? Sim, e aqui no Brasil eu achei um avanço muito importante, foi uma questão de jurisprudência, de visão do judiciário, de entender que esse trabalho materno ele tem que ser remunerado, sabe? Então, Uhum. assim, separei-me do meu marido, né? Temos um filho juntos. Está sendo computado na pensão alimentícia, né? Um valor que antes não era visto, que era tipo assim, ela vai cuidar do seu filho mais do que você tem que pagar ela por esse trabalho. Uhum. Então, Nada. assim, a maternidade. Porque, Fernanda, todo trabalho tem que ser remunerado, Uhum. né? Por que que a maternidade é diferente? É. Maternidade é um trabalho e é o mais importante, tem que ser remunerado. Então, assim, a gente deixa de ganhar dinheiro, nós mulheres deixamos de ganhar dinheiro e o nosso marido continua recebendo o mesmo tanto. Por quê? Se o filho é nosso, né? Tipo assim, às vezes eu tenho 2 cargos, né? Eu trabalho de manhã e de tarde, deixo de trabalhar de manhã para poder cuidar do nosso filho e aí eu deixo de ganhar dinheiro sozinha? Esse prejuízo financeiro é meu, só meu, porque só meu se o filho é nosso, né? Então, assim, o mundo tem despertado para isso, sobre
como é que se diz? Igualdade de condições entre mãe e pai, né? O prejuízo é nosso, não é só meu. Eu não tenho que ganhar menos, né? Então, como que isso tem que ser compensado? Então, você vai ter que pagar. Eu lembro que teve uma enxurrada de histórias, assim, de pareceres e opiniões da internet, quando um cara queria ser pai e falou, e aí a mulher dele sentou com ele e falou assim, tudo bem, o meu prejuízo financeiro para ter um filho é de 100 mil dólares, porque era um casal estadunidense. Aí ela, você vai arcar com 50 mil. Aí ele, como assim ela vai? É o custo de um filho, para eu ter um filho. Eu vou pagar 100 mil sozinha se o filho é nosso? Sim. Nós não estamos construindo juntos, a família não é nossa, o menino não vai ser nosso. Por que eu vou pagar 100 mil de prejuízo sozinha? Você está entendendo? Então, assim, a gente tem a maternidade muito romantizada e a gente esquece da questão prática da vida, que ela não deixa de existir, porque ser mãe é lindo. Tá entendendo? Ela não deixa de existir. Existe custo financeiro. Filho custa dinheiro. E esse dinheiro não é só nosso. Né? Não é só. A conta não é paga só por um dos, né? Sendo que o menino também tem pai. Então, a conta é dos dois, né? E as meninas, as pessoas perguntam, Letícia, ser ou não ser mãe? Eu falo, bem, se você está na dúvida, não seja, né? Porque eu queria muito ser mãe. Muito. Davi, para mim, é a realização de um sonho. E ele veio muito mais do que eu esperava que ele viesse, sabe? E assim, ele veio muito melhor do que eu esperava enquanto filho. E para mim já é difícil, assim, é difícil o dia a dia, é difícil a questão financeira, é difícil tudo. Mas as pessoas falam só sobre ele é a realização de um sonho. As pessoas esquecem de falar da questão prática da vida, né? Sobre as pressões sociais que a gente sofre. E a gente não pode se esquecer disso, porque isso faz parte do pacote. É o pacote completo, com os seus prós e seus contras. Então, assim, se as pessoas estão dizendo para você só os pós da coisa, né? A visão romântica, e você ainda está na dúvida, meu bem, não caia na cilada, né? Reconheça toda a realidade que envolve a criação de uma criança, porque é muito difícil. Eu estudo pra caramba, eu estudo sobre neurociência, sobre desenvolvimento do cérebro infantil, porque eu estou educando um cérebro em desenvolvimento, né? Eu estudo sobre educação positiva, eu estudo sobre comunicação não violenta, eu participo de palestras, eu leio livros, artigos, sabe? E assim, porque eu acho que é para a maternidade que eu quero, né? Viver, isso para mim é essencial. Então, eu vivo dessa forma e eu acho que demanda muito de mim. Por exemplo, se eu estou estudando neurociência, eu deixo de estudar vinhos, né? Eu tenho que fazer esse equilíbrio da balança. Acaba que, como é que se diz, a gente despende tempo, e esse tempo, por exemplo, uma mulher que não tem filhos, ela está só focada na profissão dela. Então, tá na dúvida? Saiba sobre tudo, sobre a questão romântica, porque realmente ter filho, eu não consigo dimensionar na vida uma experiência mais imersiva, sabe? É realmente assim algo transformador, mas não é algo que uma mulher precisa para viver. Ela pode muito bem viver sem isso. Ela pode encontrar experiências imersivas e transformadoras em outro espaço que não seja maternidade, né? Então, assim, você não precisa ser mãe para você ser completa. Você é completa em si mesma. Inclusive, quando a gente é mãe, a gente tem que voltar atrás e descobrir, voltar atrás, assim, redesenhar uma nova mulher para além da mãe, né? Que é uma outra coisa, sabe? Que é uma outra luta, né? A gente se redescobrir mulher depois que a gente é mãe. E você já sabe quem você é. Você não precisa ser mãe para você saber quem você é. Você sabe quem você é agora. E o que você estava falando aí sobre a entrega, a doação, além de serem para o resto da vida contínuos, 24/7, também tem a questão da entrega física, porque durante a gravidez a mulher corre o risco de desenvolver diversas doenças, né? Principalmente hoje que as mulheres vão engravidar mais velhas, diabetes gestacional,
depressão pós-parto, pressão alta, pré-eclâmpsia. Então, é uma entrega vital mesmo, né? Na Sim. essência da palavra. Às vezes, assim, a gente cai numa cilada de ficar disputando, né? Eu já tive essa conversa aqui com o Walter, né? Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu falei, Walter, se eu tivesse morrido no parto e você tivesse criado Davi a vida inteira, no dia que você morresse e a gente se encontrasse, eu teria feito por Davi mais do que você fez. Uhum. Simples assim. Só Tipo assim, isso. sabe? Porque, assim, realmente a gravidez, ela mexe com todo o nosso corpo e, se não bastasse a questão física, mexe também com todo o nosso emocional, sabe? Sim. E isso faz parte do pacote da experiência imersiva que você faz, porque, assim, você começa a ter consciência corporal. Eu mesmo, durante a gravidez, eu tive uma consciência corporal que eu acho que eu não desenvolvi, que hoje eu não tenho mais, sabe? Mas, assim, eu tinha noção de que aquela contração não era de parto ainda. Mas quando eu senti uma contração, eu vou parir hoje. É hoje. Foi o primeiro sinal que ele deu. Então, assim, eu desenvolvi uma consciência corporal muito grande, né? E a gente acaba criando um instinto também, desenvolvendo um instinto também. Então, assim, é uma questão, puerpério, eu falo assim, gente, você que tem condições de ter um acompanhamento psicológico, faça um acompanhamento psicológico durante a gravidez para você passar pelo puerpério melhor do que eu passei. Porque eu passei pelo puerpério assim, meu Deus do céu, eu achei que eu ia ficar louca. Eu achei que eu ia ficar louca, sabe? Assim, para mim foi muito difícil. E se as pessoas parassem de ser românticas, só românticas, elas iam falar para mim, Letícia, faz um tratamento, pede sua psicóloga para te preparar para o puerpério. Né? A gente tem psicólogas hoje, inclusive, que são especialistas nesse preparo, né? De preparar a mulher para o puerpério. Eu acho isso super importante. Porque se você tá bem da cabeça, cara, o resto vai fluindo, sabe? E se você não tá, a coisa flui na marra. Na marra. E a gente precisa aprender que a vida pode ser leve, Fernanda. Tem umas músicas que falam assim, qual seria a graça se a gente tivesse tudo? Eu falei, toda. Teria toda a graça do mundo se a gente tivesse tudo, gente. Para com essa bestagem, gente. De achar que é no meio do sofrimento que a gente vai dar valor. Não, tem nada disso não, sabe? E infelizmente é isso que acontece. A gente parece que dá valor mais no meio do sofrimento. E tá ok. Mas, cara, a gente não precisa sofrer. Pra que sofrer? Para ter coisas, para ter experiências. Não, não, eu não concordo com isso. Eu acho que se a gente tiver preparo para passar pelo puerpério, o puerpério vai ser mais leve. E a vida precisa ser leve, a vida não precisa ser pesada. A gente não precisa sofrer para, sabe, para querer dar valor. A gente precisa aprender a dar valor às coisas, mesmo sem sofrimento. Eu à noite, todos os dias antes de dormir, eu faço uma prece de agradecimento, sabe? Eu falo assim, obrigada, porque a minha casa tá do jeito que amanheceu, ela tá dormindo. Ou seja, eu tenho uma casa. Quantas pessoas sofreram enchentes, furacões, terremotos, e ela tá sem casa. Ela amanheceu numa casa e à noite ela dormiu sem casa. Eu agradeço a água, eu agradeço a comida, eu agradeço. Porque teve gente que amanheceu com tudo isso e foi dormir sem isso. Mas eu não, eu dormi e acordei. Eu acordei e fui dormir com tudo isso, né? Com a segurança do meu lar, das pessoas da minha casa, das pessoas que eu amo. Então, assim, a gente precisa aprender a ser grato, né? Por aquilo que a gente teve, mesmo nas mínimas coisas. E, Letícia, eu não sou gratiluz, não. Sabe, Fernanda? Se Uhum. acontece alguma coisa também que eu acho ruim, por exemplo, tem muita gente que fala assim, nossa, mas você devia agradecer que seu... Às vezes, quando eu reclamo alguma coisa da maternidade, as pessoas assim, aí você devia agradecer porque seu filho tá bem, né? Tem mãe agora que tá chorando porque o filho morreu. Aí eu falo assim, gente, deixa eu falar, primeiro que maternidade não tem a ver com Davi, né? Davi é uma pessoa, maternidade é uma função. E é assim, né? No sentido de
que como é que se diz? Tem mulher que é mãe e não materna. Tem mulher que não é mãe e materna, né? Então, assim, maternidade é uma função. Então, não tem a ver com a criança. A criança é um ser humano, né? A gente nunca vai deixar de amar filho porque a gente está reclamando dos afazeres da maternidade, né? Da função materna. Então, uma coisa, primeiro, não tem nada a ver com a outra. E outra coisa, gente, porque uma está sofrendo a perda do filho, eu não posso sofrer porque eu estou me sentindo sobrecarregada. O sofrimento dela não tira o meu e nem o meu tira o dela, gente. Né? São sofrimentos diferentes, né? Eu não consigo nem dimensionar a dor dela, mas não é porque está doendo muito nela que eu tenho que parar de sentir a minha pequena dor. Né? Então, essas pessoas também querem comparar as coisas, anulando as que elas consideram menores. E não é assim que o mundo funciona, né? Nós somos seres extremamente complexos e a gente consegue, inclusive, sentir dois sentimentos antagônicos ao mesmo tempo. A gente consegue rir e estar triste ao mesmo tempo. Uhum. Eu sempre lembro daquela cena do Divertidamente, que é a cena final, que a Riley corre de volta para casa, né? E ela chega lá e fala para os pais dela: eu não pertenço, eu não quero estar aqui, isso aqui não é minha casa. E ela super triste. E aí, de repente, os pais dela falam assim: a gente te entende, também não é a nossa casa. E aí eles se abraçam e ela sorri, mesmo estando triste, porque foi um momento que uniu tristeza e felicidade. Gente, nós somos seres complexos, a gente não sente uma mesma coisa e uma coisa não aluna a outra. Verdade. Agora eu queria falar um pouco dessa questão do puerpério, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu atendo mulheres há muitos anos e mães. E esses dias eu atendi uma paciente, né? E ela falou assim comigo, ela tá gestante. Ela tá no início da gravidez ainda, acho que tá no segundo trimestre. Ela falou assim comigo: doutora, é porque eu tive depressão pós-parto e eu só vinha saber que eu tive isso depois. Porque eu tava mal, tava cansada, achava que era porque eu não tava dormindo, né? Então, sempre minimizava o sofrimento, né, da mulher. Sim. Então, ela tinha que aguentar. Aí ela piorou muito, começou a tratar. E aí agora, durante essa gestação, ela já está enfrentando alguns desafios. E ela falou comigo assim: eu queria que você me passasse um remédio, porque eu tô vendo que eu não tô dando conta. E eu tô com muito medo de ter outra depressão pós-parto, porque eu fui na ginecologista e a ginecologista falou que eu não posso tomar remédio, que eu tenho que aguentar, que é assim mesmo. Ai, gente do céu, quanta ignorância, né? Coitada dessa mulher. A mulher já passou por uma depressão pós-parto, agora tá grávida de novo, começando um outro quadro de depressão, e a médica fala com ela que ela tem que aguentar, que não pode tomar remédio. Gente, em que mundo que a gente tá, né? Falei com ela: não, olha, você vai me desculpar, mas você tem que rever essa questão, porque essa ginecologista tá muito ultrapassada. Em que mundo que essa mulher tá vivendo? A gente tem aquele, acho que é gaslighting que fala, no meio da medicina, né? Que é tipo assim, é o médico não valorizar o que a mulher está falando. Tipo, eu tô sentindo dor. Ele, não é tanto assim, né? Eu tô com esse sintoma. Não é tanto assim. Por isso que tantas mulheres demoram a descobrir a endometriose, por exemplo, né? Sim. Porque, assim, tudo que ela fala é minimizado. Então, assim, a gente precisa entender até esses termos para que a gente possa chegar para o nosso médico e falar com ele: doutor, isso é gaslighting, você está minimizando, eu gostaria que você revisse isso aí, né? Ou então trocar de médico. E a gente parte muito de uma cultura, Fernanda, inclusive religiosa, que diz para essa mulher assim: você está grávida, é o momento mais abençoado da sua vida, por que você não está feliz? Você tem obrigação de estar feliz. Tipo assim, cara, você tá na sua casa, você acabou de parir, você tá passando pelo puerpério, você tá com seu bebê no colo, que é a coisa mais preciosa do mundo. Por que você não está feliz?
Sabe? Tipo assim, realmente o nosso bebê é a coisa naquele momento mais preciosa do mundo pra gente. Mas eu acabei de dizer, nós somos seres conflitantes, a gente não sente uma mesma coisa. A gente não é Sininho, né? A Sininho, que é aquela fadinha pequenininha, a história dela fala que ela só sente uma coisa ao mesmo tempo, porque o corpo dela é muito pequenininho para caber 2 sentimentos, né? A gente tem o corpo inteiro, gente. E a nossa mente é muito mais expansiva que o nosso corpo, né? Então, assim, a gente é capaz de sentir várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode estar, assim, extremamente feliz, porque a gente está com a coisa mais preciosa do mundo, que é o nosso filho no colo, mas a gente tem as nossas emoções, né, de mulher que está, assim, tentando se descobrir no mundo depois disso, tentando se adaptar, tentando tanta coisa, e isso é pesado, e a gente precisa de apoio, não de pessoas para falar assim, cara, por que você não está feliz? Você tem que estar feliz, você tem obrigação de ser só feliz nesse momento. Você não pode ser outra coisa, você não pode sentir outra coisa. Pedindo pra gente negar tudo que a gente sente. E negar tudo que a gente sente é querer negar quem nós somos. Quem nós somos naquele momento, sabe? Então, assim, isso é muito cruel. É cruel você falar isso para uma mulher, né? Especialmente para uma mãe que está passando por esse turbilhão de emoções. E falar com ela que esquece o turbilhão, é só uma. É só uma emoção que você pode sentir. Eu volto a falar, é uma ação e ela tem muito um cunho religioso nela. Muito um cunho religioso, né? Que a gente precisa parar e eu falo assim, gente, se vier uma coisa pronta para você e que, tipo assim, que de certa forma te incomodou, para, respira e reflete, sabe? Respira e reflete. Se é isso mesmo. Porque basta você pensar, poxa, eu não consigo sentir uma única coisa ao mesmo tempo. Eu sou um ser humano complexo que sente várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou capaz de sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo. Então, ok, eu estou vivendo um puerpério, eu estou super feliz com meu filho, mas eu estou passando por essas questões pessoais que não me tira, né? Não me divide em duas, eu sou só uma. Então, assim, se a gente parar para pensar, Fernanda, a gente vai perceber que o mundo fala tanta bobagem pra gente, e que a gente sofre tanto com essas bobagens, que a gente compra sem refletir, sabe? É isso, a gente tem que parar, respirar e refletir. E falar assim, cara, o que você acabou de dizer é uma merda muito, desculpa a palavra, é uma merda muito grande. Por favor, pare. E, assim, essa questão dos grupos, né? Essas vivências em grupo, eu penso que para as mães talvez seja ainda mais importante do que só para as mulheres, porque as mulheres, quando a mulher não é mãe, é igual você falou, assim, ela faz a vida dela o que ela quiser, ela pode trabalhar muito, pode trabalhar pouco, ela pode se dedicar a outros projetos, ela tem uma liberdade que a maternidade tira. E ainda assim, muitas vezes as mulheres, as mães, elas não têm apoio da família, não têm apoio do esposo, do companheiro, né, do pai da criança, que às vezes até larga a mulher porque não está dando conta, não quer dar conta, né, não quer ajudar e deixa a mulher. E como que é bom hoje em dia aqui em Montes Claros esses grupos que existem, né? Igual esse grupo de mães que você criou há tanto tempo atrás. Quando eu vim para cá, eu voltei para cá tem mais ou menos 10 anos. E pouco tempo depois que eu voltei, eu conheci o grupo de Bel. A mãe dela me apresentou e eu achei tão interessante aquele trabalho. Achei tão bom ali ter um lugar que, às vezes, você divide uma partilha de um livro que fala sobre o feminino, que vê as emoções da mulher, sobre a questão do ciclo menstrual. Então, assim, eu queria elogiar a sua iniciativa, porque realmente é de grande valia para a sociedade essa questão desses grupos. E aí eu falei para você que a gente tem que parar para refletir, né? Quando a gente encontra outras mulheres, a gente percebe que a gente não passa por isso sozinha. Tipo assim, a outra sentiu a mesma coisa, a outra sentiu a mesma coisa. Aí você fala assim, cara, eu sou normal. Eu sou normal. Porque até então, quando eu tô sozinha, até então, eu tô só escutando as pessoas falar assim, cara, você tá errada, você não pode sentir isso, sabe? E aí,
quando eu vou num grupo, que eu escuto as outras estão sentindo a mesma coisa que eu, passaram por experiências semelhantes à minha, e aí você fala assim, não, eu sou normal, sabe? Inclusive, Tipo assim, eu não tô sozinha no mundo, eu não passei por isso só, sabe? Porque antes você tá assim, cara, eu tô errada, por que que eu não tô sentindo, por que que eu não tô feliz completamente? Por quê? Sabe? E aí, quando você percebe, eu postei isso nas Mães Unidas. Quando mulheres conversam, elas descobrem que aquilo que vivem não é exclusivo. Não é por culpa dela, por alguma falta, azar ou infortúnio. Ela descobre que existe um padrão, que todas as mulheres vivem a mesma coisa. Mas isso ela só descobre no coletivo, na união. uhum, sim. E, Fernanda, eu sempre gosto de chamar a atenção. Pai não ajuda. Pai não é rede de apoio. Pai cumpre com suas obrigações. Então, Uhum. quando o pai está lá dando banho no filho, ele não está fazendo favor para você. Né? Ele está cumprindo com as Sim. obrigações dele de pai. Ele não está ajudando você, ele está ajudando o filho dele. Ele está dando A criança, banho no filho né? dele. É. É uma relação pai-filho. Não cabe nem mãe nessa relação. Relação Uhum. pai-filho é relação pai-filho. Não cabe mãe aí. Então, ele está cumprindo com as obrigações dele. Tudo que você achar que é obrigação sua, saiba que também é obrigação do pai da criança. Não é sua sozinha, inclusive. Por mais que o mundo fale para você assim, é sua, é você que tem que cuidar, é você que é responsável, é você que não sei o que lá. Não, mentira, é do pai também. É do pai também. Então, assim, a gente tem que colocar muito na consciência, assim, e é muito difícil. Eu lembro que chegava à noite, eu estava super cansada, porque o Davi bebê, eu passava o dia inteiro com ele bebê, e eu, meu Deus do céu, o que que eu faço? E aí chegava à noite, eu continuava cuidando de Davi, mesmo com o Walter dentro de casa. E um dia, me deu assim, caiu a ficha. Eu virei para Walter e falei assim, a partir de hoje, quem cuida de Davi à noite é você. Toma, menino, tchau. E até hoje é assim. Davi às vezes chega pra mim à noite e fala assim, mamãe, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, quem cuida de você à noite, filho? Aí ele, é meu pai, deixa eu ir lá. Então, assim, demora de cair. Eu lembro que eu era advogada, né, na época que eu ainda advogava. Eu perdi não sei quantos clientes porque eu tinha que levar Davi numa consulta. E Walter é funcionário público. Né? Walter poderia levar o filho dele na consulta e ele não deixaria de ganhar dinheiro. Eu perdi cliente, Fernanda. Que absurdo. Eu falei assim, cara, mas por que que eu tô deixando de ganhar dinheiro perdendo cliente? Sinto, mas deixa eu te falar, é uma coisa tão normalizada É. que a gente demora para cair a ficha. E olha para você ver o trabalho que eu desempenho, quem sou eu. E aí eu falei assim, Walter, a partir de hoje eu não perco nada profissionalmente para levar Davi em médico. Nada. Você vai pedir um médico, um atestado, e você vai levar seu filho para o médico. Se eu, tiver, Uhum. se eu não tiver cliente, se eu não tiver compromisso profissional, eu levo Davi. Mas se eu tiver, quem vai deixar de ir trabalhar é você, não vai ser eu. Porque a gente deixa de ganhar dinheiro, eu deixo de colocar dinheiro dentro de casa, o prejuízo financeiro é nosso, não é só meu. Uhum. Mas acaba que eu perdi o cliente não volta mais, porque a sociedade, ela tipo assim, por que essa mulher está trabalhando se ela é mãe? Uhum. É assim que a sociedade pensa. Então, assim, eu falei, não deixo mais, não deixo mais. E Val tá fazendo algum favor para mim? Não. Walter, quando leva Davi no médico, ele tá cumprindo o papel dele de pai. Ele não tá fazendo nenhum favor para mim. Nenhum. Eu não me sinto culpada, eu não me sinto em débito, porque não. Não é culpa minha, porque não existe nem nada errado para ter culpa aí. E segundo, ele não está fazendo favor para mim, ele está fazendo no máximo um favor para o filho dele, né? Porque função, não é função minha levar Davi no médico, é função dele também. Então a gente precisa muito nos conscientizar. A gente está sobrada, coloca a rotina no papel. Coloca a rotina no papel.
né? E fala assim, isso aqui eu posso delegar, isso aqui o pai pode fazer, já que ele não está fazendo quase nada, ou nada, sabe? Então, assim, a gente tem que pontuar e isso é difícil para mãe solo, né? Porque mãe solo, infelizmente, sofre muita violência do pai, da criança, né? Ainda. Mas para nós que temos um relacionamento e que conseguimos dividir, existe um provérbio, né, Fernanda, africano, que fala que precisa-se de uma vila inteira para cuidar de uma criança. E a gente não conta nem com o pai da criança, muitas vezes, Sim. né? E olha que Walter, assim, Walter agora ele leva. Tem cara que fala assim, não vou levar, problema seu. Ele não leva. E aí, mesmo que ela tenha essa consciência, ela continua levando porque o cara não faz, mesmo estando casado com ela, né? Então, assim, existem inúmeras realidades, muita violência, né? Porque se você sobrecarrega uma pessoa, isso é violência contra essa pessoa, e mãe é o ser mais sobrecarregado que existe na face da Terra. Então, a gente precisa rever e, dentro da nossa realidade, tentar reverter o que a gente consegue. Sim. E a gente consegue isso no coletivo. Essa consciência de tudo que eu te falei aqui, a gente consegue no coletivo, a gente não consegue sozinha. Sozinha só existe a voz do mundo dizendo que é obrigação sua, sim, dizendo que você tá ficando louca, quem você pensa que você é, você sentir isso, você não tem essa permissão. E quando a gente está no coletivo, a voz do mundo vai ficando cada vez mais baixa, porque a gente começa a aumentar a voz das outras mulheres, dizendo pra gente, você é normal, sim, você precisa de ajuda, sim, o seu marido tem que fazer sim, porque ele é pai da criança, você não tem que estar sobrecarregada, né? E se você está sobrecarregada, a gente sente muito, a gente vai te ajudar no que a gente puder, né? E é isso, assim, a voz do mundo começa a ficar menor e você começa a ver uma realidade que é parecida com a sua. E você começa a se sentir normal. É uma coisa bem simples, mas que tem uma amiga minha que mora na Holanda, ela mora no exterior já tem muito tempo, né? Mas eu achei tão interessante, ela tem um Instagram que também é de mulheres, orientando mulheres, querendo Uhum. empoderar mulheres, né? E aí ela colocou uma foto há um tempo do banheiro masculino com um trocador de fralda. Aí ela colocou o marido dela trocando fralda da filha deles lá e falou assim, por um mundo onde haja mais disso. Que é o democrático, é exatamente isso. A mãe, por que é só no banheiro da Exatamente. mãe que tem que ter o trocador? Né? Muito legal. Eu brigava. E teve restaurante, foi um restaurante em Belo Horizonte. Eu virei pra moça e falei assim, eu não vou trocar. Quem vai entrar no banheiro feminino é meu marido. Aí ela falou assim, como? Eu falei, você vai entrar lá, vai ver se tem alguma mulher. E se não tiver mulher nenhuma, ele vai entrar e vai trocar. Eu não vou trocar. Aí a menina ficou, como? Você entra lá e vê se tem alguma mulher, moça. Qual é a parte que meu marido vai entrar no banheiro feminino pra trocar o menino? Você não entendeu? Não vou. Aí ela foi lá, entrou, viu que não tinha nenhuma mulher. E aí Walter entrou pra trocar Davi lá no banheiro. E Walter morrendo de vergonha, né? Porque, tipo assim, falei, não vou trocar. Eu já troquei ele hoje várias vezes. Agora é sua vez de trocar. Eu não vou trocar. Mas não me interessa se não tem. Problema do restaurante. O restaurante tem que aprender a colocar lá no banheiro dos machos também. Falei, do banheiro dos machos também. Por que não tem? Você acha que macho é o quê? Macho é só macho? Não é pai, não? Não, eu briguei. Esse dia eu briguei, porque eu tava assim, eu tava nervosa por alguma outra coisa. E já tinha trocado Davi várias vezes. Eu falei, não vou. Eu dei piti de adulto, não vou. Ver lá se tem mulher lá dentro, quando sair todas as mulheres e tal. E aí o restaurante, tipo assim, era início de tarde, o restaurante tinha acabado de abrir, então eu tava bem tranquilo. Eu falei, não vou, não vou. Aí Walter foi lá, entrou e trocou. E Walter ficou com vergonha não de entrar no banheiro. Ele ficou com vergonha do piti que eu dei. Ah, Mas, ó, e tem. Fernanda, as Mães Unidas, o trabalho que eu desempenhei nesses 11 anos das Mães Unidas me fez hoje, assim, com muito orgulho eu digo isso, referência de coletivo materno e de mulher,
né? Então, por exemplo, a gente tem várias organizações que estão com projetos políticos, sociais, e sempre que precisa-se da maternidade ser representada, aqui em Montes Claros elas me chamam, né? Então, assim, para mim isso é muito, de muito orgulho, assim. Ah, um coletivo de mães, quem vem? Letícia. Sabe? Então, assim, para mim é muito orgulho. Porque isso, para mim, eu sou uma extrema crítica das redes sociais. Então, ter uma página aqui na rede social, fazer um trabalho aqui na rede social, para mim é muito fácil. Assim, né? Dá trabalho, mas é fácil. Mas as Mães Unidas, eu tenho muito orgulho, novamente, de dizer, as Mães Unidas é um projeto que ultrapassa as redes sociais. A gente vive na verdade, a gente tem encontros presenciais, a gente reúne mulheres, eu participo de muitas reuniões políticas, semana passada mesmo eu estava lá no gabinete do prefeito, representando as mães numa ação do Fórum do Feminorte, que é um fórum norte-mineiro, para escrever políticas de combate à violência à mulher. Então, assim, quem vem representando as mães? Letícia. Então, assim, é um trabalho que ultrapassa a rede social. A gente vive de verdade no mundo real. Então, a gente tem muito projeto, né? As Mães Unidas, por exemplo, tem um projeto recém-criado agora, que é o Mães Unidas Se Exercitam, porque eu percebi assim, que muita mulher falava assim, gente, eu queria fazer atividade física, mas, nossa, eu tô sem tempo, ou aí, tipo assim, eu fico desmotivada, né? Tipo assim, eu queria uma companhia, todo mundo fala isso, né? Eu queria uma companhia para fazer atividade física, talvez com a companhia, né? E aí eu falei assim, vou criar um grupo para isso, gente. Aí coloquei Mães Unidas Se Exercitam, e assim, a gente tá tendo, o primeiro mês, ainda nem fechou, né? Dia 31 termina, mas assim, é, a gente está tendo muito feedback bacana, feedback assim, Letícia, hoje é domingo, geralmente domingo eu fico dentro de casa, assistindo televisão, os meninos no videogame, e por conta do projeto, que eu tô meio que atrasada, né? Coloquei todo mundo para andar de bicicleta esse domingo. Aí foi todo mundo da família andar de bicicleta e se exercitar no domingo por conta do projeto. Eu acho isso fantástico, sabe? Teve outra que descobriu, ó, Letícia, eu sabia que eu tinha algum problema, e aí eu fui fazer a avaliação, porque eu consegui uma clínica para fazer a avaliação gratuita de todas nós, e aí ela assim, nossa, cheguei lá na clínica, eu percebi que eu estava mais ferrada do que eu imaginava que estava, e agora, por conta desse incentivo do projeto, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou atrás, não sei o que lá. Então, assim, cara, eu acho fantástico tudo isso, né? A gente tem também o Beach Tênis das Mães Unidas, aí tem o Mãe Unida Respira, né? Que é esse projeto que a gente já está desenvolvendo há 3 anos, são encontros mensais, em que Bruna ensina a gente a usar a nossa respiração para que a gente possa ter dias menos estressantes, né? Acontece uma coisa que eu fico pé da vida, que eu fico com muita raiva, que me desestabiliza. Bruna, nos exercícios que ela nos ensina a usar a respiração para a gente voltar de novo ao nosso, como é que se diz? Ao nosso fluxo normal e resolver o problema, né? Então, isso acaba que isso nos ajuda no dia a dia, até um dia mais leves, menos estressantes, e melhorar as nossas relações com a nossa família, no trabalho. Então, é um projeto muito bacana e é um espaço, Maria Fernanda, que você pode falar, que você tá, tipo assim, você pode falar o que você quiser numa Unidas Respiram, você não vai ser julgada nesse espaço. É um espaço livre de julgamento. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam é, Letícia, tem alguma religião? Porque tem vela lá, sabe? Gente, se tivesse religião, eu não estaria lá, porque eu sou uma extrema crítica de religiões, eu não gosto de religião. Então, não tem religião envolvida nas Mães Unidas Respiram. É um projeto que é mais voltado para ciência do que para religião, porque é usando a ciência da respiração a nosso favor. E é um espaço assim que fala da espiritualidade de mulher, porque é um evento aberto para todas as mulheres. Dessa forma, assim, como que a gente aprende? A gente é ouvida, a gente escuta, e a gente aprende umas com as outras e aprende também os exercícios respiratórios que vai fomentar aí um estilo de vida mais leve no nosso dia a dia, porque o que não falta nos nossos dias são momentos de estresse,
né? De lidar com conflitos o tempo todo, porque especialmente quando mãe tem 2 filhos, é o conflito o tempo todo. Então, como que eu respiro, gente? E como até que eu ensino os meus filhos a respirar, né? Ensinar meus filhos a respirar, para eles também aprenderem a ter inteligência emocional. Então, assim, é fantástico, fantástico. A gente tem aí 2 campanhas solidárias no ano, que é das mães, Dia das Mães, e no Natal a gente não arrecada para criança, a gente arrecada para mãe, né? Mães unidas, não é filhos unidos. Então a gente arrecada para mãe presentes de Natal. A gente tem uma ação muito, muito, muito. Esse ano está fazendo 10 anos, que é o Mamaço, que é um projeto de apoio ao aleitamento materno, que a gente é um evento internacional, é um movimento internacional que a gente como é que se diz? Promove aqui, eu acho que em Minas Gerais acontecia aqui e em Belo Horizonte. E eu acho que Belo Horizonte parou de fazer. Então, em toda Minas Gerais, uma massa, que esse movimento internacional acontece só aqui. A gente leva toda a galera para a Praça Dr. Carlos, aí a gente tem mini palestras com os nossos parceiros, a gente tem os hospitais Arotorinho e Hospital Universitário, com suas equipes dos bancos de leite lá para poder fazer orientações. Esse ano a gente vai fazer um evento mais comemorativo, porque a gente está fazendo 10 anos, né? Então, a gente vai redesenhar aí uma massa esse ano por conta dessa comemoração. E a gente tem também o Mães Unidas Empreendedora, que eu falei assim, gente, mãe tem que ganhar dinheiro, né? Porque a gente tem um grupo de mães solos, né? E a gente precisa ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro também é uma questão de combater a violência, né? Que a gente sofre também. Então, assim, falei, mãe precisa ganhar dinheiro. E eu vejo assim, nesses grupos, Fernanda, eu acho ótimo, sabe? Eu participo da Câmara da Mulher Empreendedora, o movimento que a gente faz é lindo, maravilhoso. Mas ele custa, tipo assim, os encontros custam entre 80 e 90 reais. É um custo alto para uma mãe solo, né? Porque. E eu falei assim: não, eu quero fazer uma rodada, eu quero Mães Unidas. Aí eu fui até o Sebrae, não, Letícia, a gente tem muito projeto para mulher aqui. Eu falei: não, você tem projeto para mulher, você não tem projeto para mãe, né? Então, assim, mãe tem necessidades específicas que mulheres não têm. E a primeira necessidade específica da mãe é quem fica com meu filho. Porque a mãe que não tem rede de apoio, a mãe que é solo, ela não tem com quem fica com o filho dela. E se ela não tem quem fica com o filho dela, ela não vai ela não vai vir. Porque ela precisa de alguém para cuidar da criança dela. Então, a primeira necessidade específica, eu falei, olha, as pessoas que têm deficiência visual, elas precisam de um chão diferente. As pessoas que usam cadeira de rodas precisam de uma rampa, né? E aí, mãe precisa quem cuida do filho dela. Então, é uma necessidade básica da mãe. Então, a gente precisa ter uma equipe de animação, a gente precisa de cuidadores. Falei com ele do Reload. O Reload é um evento fantástico, o Reload. E o Reload tem espaço para ter uma equipe de animação lá para poder cuidar de criança enquanto mãe está lá, né? Eu falei, esses dias eu comprei um curso. O cara falou assim, Letícia, é um curso meio extenso. Ele falou, Letícia, você tem 1 ano. Eu falei, pode colocar 2, eu sou mãe. Mãe tem que ter 2 anos para fazer curso. As outras galeras, não. Mas mãe, ele falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, pois você tem que pensar. Mãe tem que ter 2 anos para fazer seu curso. Aí ele foi lá e estendeu para a mãe. Entendeu? São realidades que o mundo não conhece e que muitas mulheres que são mães têm vergonha de falar. Sim. Entendeu? Lá no Reload, o cara lá do Sebrae falou assim, Letícia, teve uma mãe que perguntou se ela podia levar o bebê dela. Eu falei com ele assim, você entende a audácia dela de perguntar isso para você? Você entende qual que é a audácia, tão corajosa que ela foi? Porque eu aposto para você que não era só ela que queria ir, várias outras queriam ir, mas não se sentem pertencentes porque tem um bebê a tiracolo. E eu falei com ele assim, e eu queria que mais mulheres fossem como eu e não como ela. Ele, como assim? Eu falei, porque eu jamais te perguntaria isso. Eu iria com o Davi no Slink para lá. Você só ia ver que eu tava lá com o filho quando você me visse. Porque eu não acho que eu tenho que perguntar. Se eu consigo levar meu filho vai comigo, acabou. E não vai ter ninguém que vai me tirar dali. Então, assim,
eu falei, mães têm que ser mais audazes ainda, sabe? Tipo assim, eu pertenço a isso aqui também, e eu tô com filho, eu tô com bebê, vocês vão ter que engolir nós dois. Né? Já que o mundo não quer abrir as portas pra gente, que a gente meta o pé, né? Que a gente vai entrar, a gente pertence a esse mundo, Fernanda. Quem faz esse mundo ser o que ele é somos nós, mãe, Fernanda. É a gente que cria, é a gente que educa sozinha, na batalha, na luta. Se a porta não tá aberta, meu bem, arrombe. Me chama que eu chego de voadora com você. Né? Então, assim, a gente precisa... Pode falar. Assim, é bom ouvir isso e ver essa representatividade, porque, igual você falou, para essa mulher ir lá e falar isso, gente do céu, deve ter umas 20 ter falado na cabeça dela. Ela era a mais corajosa, foi lá e falou, morrendo de medo ainda, toda recolhida, para pedir permissão, né? Exatamente. Então, a gente precisa mesmo, assim, nós somos também pertencentes a esse mundo. E nós somos as principais e mais importantes pessoas desse mundo. Porque se as pessoas, se os homens, os pais, dividissem com a gente a tarefa de educar, eu ia estar falando deles também. Tipo, pai, mãe, são as pessoas. Mas a gente sabe que, infelizmente, a maior parte da educação da criança pertence à mãe. Infelizmente, porque isso nos sobrecarrega, né? E a gente faz muito bem feito. Tem gente que fala assim, e outra coisa, Maria Fernanda, uma coisa que fala assim, o mundo tá do jeito que tá, machista do jeito que tá, mas é porque é mãe que educa filho. Falei, epa, a gente não educa sozinha não, amor. A gente vive uma estrutura social. Meu filho, ele sai da minha presença, ele vai pra escola. Lá na escola ele tá sozinho e ele tá sendo educado. Uhum. Meu filho, ele vai para qualquer espaço que ele vá, sem a minha presença, ele está sendo educado, ele está aprendendo nesse espaço. A gente não educa filho sozinho, não, baby. A gente não educa, mulher não educa, pai não educa filho sozinho. E é responsabilidade de toda a sociedade a educação da criança, porque toda a sociedade educa essa criança. É por isso que a gente, inclusive, cobra muito de certas instituições, né? Para que tome cuidado. Por exemplo, eu tenho uma briga enorme aqui com um clube da cidade, porque eles passam músicas pornográficas no clube. Eu fico pé da vida com isso. Eu falo, gente, qualquer lugar do clube tem criança. Por que vocês estão passando músicas de conteúdo que descrevem uma relação? Você está entendendo? Uhum. Então, assim, de onde se chama? Se criança não vê, criança não ouve. Uhum. Os especialistas já dizem que isso constitui agressão, abuso sexual, a criança escutar. E aí, tipo assim, sabe? E a sociedade, ela não percebeu que... Aí tem gente que fala comigo assim, Letícia, mas os pais mesmo colocam para as crianças escutarem. Eu falei, amor, deixa eu te falar. Se o pai e a mãe, dentro do ambiente da casa deles, colocam o filho deles para escutar, infelizmente, é uma coisa assim que a gente não consegue, né? Tem controle. Mas o clube também tem obrigação com as crianças dentro do clube. A obrigação de criança, de cuidado da criança dentro do clube não é só do pai e da mãe, é do clube também. É da instituição também. Onde quer que esteja criança, na igreja, no parque, onde quer que esteja criança, a obrigação é da instituição para além do pai e da mãe. A gente não educa sozinho. Então, quando você fala assim, eu tô querendo colocar mais uma para conta da mãe, que o mundo é machista por conta da mãe. Gente, pelo amor de Deus. A gente não educa sozinho. A gente vive uma sociedade patriarcal. E eu não tô falando que nós, mulheres, não somos machistas, não, porque a gente também é. A gente vive essa estrutura. A gente tem o tempo todo que tentar se reconstruir, né? Para além do machismo, extrapolar isso aí, né? E a gente vai fazendo isso aos poucos. Então, todos os projetos das Mães Unidas é esse projeto que visa unir mulheres para que a gente consiga construir unidas esse mundo melhor, através do empreendedorismo, através de um estilo de vida melhor, com atividade física, com respiração, meditação, né? A gente tem uma Mãe Unida pelo Ciclo, que muitas mães, Maria Fernanda, relataram no nosso grupo que a primeira menstruação delas foi traumática, porque elas nunca ouviram falar de menstruação, de repente começaram a sangrar, elas achavam que elas estavam morrendo de hemorragia. E elas falaram assim, Letícia,
foram traumáticas, né? E pensa, se você tem a primeira menstruação traumática, você imagina, né? Passar a vida inteira menstruando. E ela falou, eu não sei como falar para minha filha sobre menstruação. Então, Isabel Macedo, que você conhece também, tem uma oficina, né? Que ela desempenha na rede pública aqui em Montes Claros, com o apoio das leis de incentivo à cultura. E eu falei, Bel, vamos trazer essas oficinas suas para as Mães Unidas. E aí eu coloquei Mães Unidas pelos Ciclos. E eu falei com ela, eu quero mais. Para além do trabalho que você faz na rede municipal, eu quero que no segundo momento da oficina, nas Mães Unidas, a gente traga os pais e os irmãos, os meninos. Porque orientar, conscientizar, saber o que é e quebrar tabus, assim, dessa forma, com orientação, com conhecimento, é algo que não passa somente pelo feminino, passa também pelo masculino. Homem não menstrua, mas homem vive cercado de mulheres que menstruam. Eles têm obrigação de entender sobre menstruação. Eles têm obrigação de respeitar os nossos ciclos, o ser que somos. Por exemplo, Davi sabe desde os 4 anos o que é menstruação. Quando ele completou 8 anos, eu já falei para ele, filho, pode ser que uma colega sua menstrue esse ano. E como que ele tem que se comportar? Com respeito. Se você ver a roupa dela suja, você vai chamar ela num canto e falar assim, olha, as suas roupas sujou, mas não se preocupe, isso é normal de menina, tá? Chama a professora, quer que eu chame com você? A gente vai junto chamar a professora para te ajudar. Se um colega seu rir, você vai, não é de rir, respeite ela, né? Então, assim, ensinar. O quebrar tabu de menstruação, de redesenhar a imagem da menstruação no mundo não passa somente pelas meninas, passa também, especialmente, pelos meninos. Né? É uma construção junta, Maria Fernanda. Quando eu me vi mãe de menino, porque eu nunca imaginei ser mãe de menino, eu sempre me imaginei ser mãe de menina. Quando eu me vi mãe de Davi, eu falei, cara, a minha responsabilidade desse mundo é muito maior. Porque eu tô gestando um menino branco. Uhum. Eu tô gestando um menino branco que vai ter nesse mundo, que vai ter esse mundo para ele. O mundo construído para ele, né? Então, assim, como fomentar uma consciência de gênero, de respeito, de diversidade, né? E, tipo assim, eu converso muito com o Walter, né? Ele aprende a ser homem com você, porque eu não sou homem para ensinar ele a ser homem, né? Uhum. Então eu falo com ele a minha visão de mulher, tipo, o que os homens fazem que as mulheres apoiam e o que é violência, né? De você, tipo assim, ele provavelmente ele vai ter muito menos pressão na adolescência com as transformações do corpo do que as meninas. Porque a pressão maior é das meninas. Então, ensinar o seu filho que está na pré-adolescência, na adolescência, de que ele não pode apontar, de que ele não pode rir do corpo das meninas, de que ele não pode comentar sobre o corpo das meninas, é um papel de pai e de mãe do menino. Uhum. Né? Papel de pai do menino. Então, assim, a gente... Toda essa construção não é uma construção só de mulheres. Os homens têm obrigação de participar. Obrigação de participar. Porque a construção do mundo não se dá somente de um lado, né? Se dá de ambos os lados. Então, assim, os projetos das Mães Unidas tem sempre, tipo assim, construindo aqui, construindo ali, mas com um centro único que é unir mães e mulheres para que a gente possa construir nessa amplitude um mundo que seja melhor para mães e mulheres e filhos. Muito bom. Dani falou aqui que ela é uma mãe solo, multitarefas. Ela falou assim: opa, falou minha língua. Sou uma mãe solo, multitarefas, então preciso de rede de apoio para ajudar e cuidar do meu filho. E Dani é uma mulher super potente também. Ela é funcionária pública, mas ela também vem de Mary Kay. Ela também trabalha com mulheres com negócios.
Então, ela realmente precisa de rede de apoio, porque senão ela não vai conseguir desenvolver todo o potencial dela. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar frustrada, né? Porque uma mulher sem sonhos, uma pessoa que não vive seus sonhos, deixa a vida passar. E outra coisa, Maria Fernanda, não é só ela que perde, né? Ela vai ser a principal, mas assim, o mundo perde por não ter o trabalho dela desenvolvido. Com Sempre certeza. que uma pessoa é impedida de desenvolver a sua plenitude, quem perde é o mundo. Uhum. E é por isso que eu sempre falo assim, as pessoas falam, Letícia, qual é o seu posicionamento político? Eu falo inclusivo. Meu posicionamento político não é esquerda, não é direita, não é... é inclusivo. É inclusive porque eu quero que todo mundo. Eu falei, gente, tá todo mundo nesse mundo, cara. Tá todo mundo nesse mundo e tá todo mundo querendo viver bem. A gente quer viver bem, a gente quer viver em segurança. A gente só tem que se conscientizar de que para viver bem e em segurança, a gente precisa que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. A gente precisa entender Uhum. que todo mundo tem que ter a oportunidade de trabalho, oportunidade de se desenvolver enquanto pessoa, sabe? Eu quero isso, então vamos, né? A gente vai te ajudar a ter isso. É isso, sabe? Assim, essa construção é ajudar as pessoas a terem o seu potencial, sabe? Assim, viver o seu potencial ao máximo. A gente, eu falo, meu Deus do céu, a gente é capaz de tanta coisa bonita. Eu vejo obras artísticas, sou apaixonada com arte. Eu vejo obras artísticas, e assim, uma das coisas que mais me impressionam é um estádio lotado de gente, um cantor. Eu acho que deve ser uma das melhores sensações do mundo. Um cantor parar de cantar e ver o estádio inteiro de mão para cima, assim, cantando a música dele. Gente, isso é uma energia tão potente. A gente é capaz de potências tão lindas. E a gente deixa de criar essas potências porque a gente quer excluir pessoas porque elas não condizem com aquilo que a gente acha certo para a nossa vida. Sabe? Então, quando eu digo, por exemplo, assim, é, que eu não sou cristã, porque eu não sou, as pessoas me olham torto, como se eu fosse um bicho de sete cabeças, eu fosse uma pessoa ruim, porque eu não sou cristã, sabe? Então Uhum. assim, falo, cara, olha o trabalho que eu faço, olha quem eu sou. Eu sou boa pra caramba, cara, sou gente boa pra caramba. Tenho os meus erros, tenho, cago na retranca, cago, mas, cara, quem não erra, né? Eu falo assim, gente, as pessoas não devem ser resumidas ao à sua posição política, as pessoas não devem ser resumidas à sua religião, elas não devem ser resumidas aos seus erros, nós somos seres complexos, a gente é tudo ao mesmo tempo. E incluir as pessoas, dar oportunidades para que elas vivam suas potencialidades, é potencializar o mundo, não é aquela pessoa. Eu estou potencializando fulano, mas ao potencializar fulano e fulano viver e trabalhar com todas as suas potencialidades, a gente potencializa o mundo, porque ele está dando para o mundo. Todo o nosso trabalho, todo o nosso desempenho é para o mundo. A gente cria filho para o mundo, sabe? Então, assim, é o mundo que ganha com o nosso trabalho, com as nossas potencialidades. A gente vive com plenitude. Nossa, que bom! É o mundo que ganha muito mais do que a gente mesmo, porque é sobre algo maior. Não é sobre seres individuais. É sobre uma união que vai construir algo muito maior do que todos nós. Letícia, eu acho que a gente já conversou bastante, mas eu queria te perguntar, a gente encerrando, que agora o Mães Unidas Respiram também está online, né? Teve um encontro, vão Tá. continuar sendo encontros? Sim, antigamente era online, a gente fazia um encontro online e um presencial. Aí a gente deixou de fazer uns online, porque Bruna teve umas pendências e ela cortou o online. E aí, agora que as pendências delas estão resolvidas, a gente voltou com o online novamente. Para quem quiser participar, a gente tem um grupo no WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, a gente só fala dos encontros das Mães Unidas Respira. Então, não tem conversa paralela, né? E aí, lá na descrição do grupo sempre tem as datas dos próximos encontros, né?
próximo encontro presencial vai ser dia 22 de abril, daqui a um mês praticamente, mas a gente já tem um outro online marcado, eu não lembro a data, mas a gente já tem um outro online marcado. Então, entrem lá na Mães Unidas de Moca, que é a página que está aqui na live. Lá na bio tem um link de todos os nossos grupos do WhatsApp, cada um específico, para a gente poder realmente regular os assuntos. E tem o Mãe Unida Respiram, que a gente faz online lá, porque Bruna acaba lançando o link da Zoom só para participar da reunião, somente nesse grupo, né? Para não ficar uma coisa dispersa. Então, só nesse grupo que é postado. E aí, tipo assim, não tem conversas paralelas, gente. Pode entrar, porque vai ter só o Zoom, né? O link da Zoom e como é que se diz? E os encontros presenciais, né? Quando acontece e como participar. Sim. Eu queria deixar de antemão convidado para a gente fazer uma live depois com Mães Unidas Respiram, que eu também tenho desenvolvido esse trabalho com meditações, eu acho que acrescenta muito a saúde mental, física, e espiritual das pessoas. Em Sim, maio eu espero fazer outras lives. E aí a gente pode marcar com Bruna, sim, vai você também ser pode um novo vir. prazer. Bruna, com Ah, certeza, vai querer participar também. ótimo. Então tá, eu queria te agradecer por esse bate-papo e por sua disponibilidade. Na hora que eu te convidei, você aceitou logo de cara e veio Para mim foi prontamente para. uma honra. Para mim foi Oi? uma honra, Maria Fernanda. Para mim foi uma honra ser convidada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E agradeço também as mulheres. Acho que só entrou mulher aqui hoje. Não Foi. quis entrar, né? A última que entrou, inclusive, foi minha irmã. Ah, e eu vou deixar salvo aqui no Instagram e depois vou colocar no YouTube também. Eu te mando o link se você quiser passar para alguém para assistir. Com certeza eu vou compartilhar. Então tá, querida. Beijo Um a beijo. todas e Obrigada. até. Tchau. Até.